Paz do Senhor, irmãos, boa tarde. A gente vai gravar agora sobre o último dos profetas menores, que é o profeta Malaquias. Nós estamos encerrando agora a nossa apostila, o nosso livro. Eu creio que a gente foi muito abençoado com essas lições, que a gente teve muito conhecimento, muita aprendizagem da parte do Senhor. O Senhor falou muito conosco nesses livros que a gente estudou. O profeta Malaquias é a trajetória final de um povo, né, de uma saga de um povo que começou lá no Gênesis, quando Moisés os tirou do Egito, depois vieram os juízes, depois Josué, ou melhor, primeiro Josué, né, depois os juízes, depois os reis e depois os profetas. A gente estudou toda essa saga, toda essa história do povo de Deus, do povo escolhido por Deus. Estudamos sobre os profetas maiores que profetizaram numa época onde os reis estavam se desviando, estavam praticando idolatria. Estudamos também os profetas menores. E agora o último livro, né, o último livro que fala sobre essa história, né, dessa lição, né, desse tratamento de Deus como um pai com o seu filho Israel. Malaquias, né, que na verdade a gente não sabe se era o nome de uma pessoa, né, ou se era o título, porque a palavra Malaquias significa o mensageiro do Senhor. A gente não sabe se este era o nome deste mensageiro, né? Algumas vertentes também dizem que talvez esse Malaquias tenha sido o próprio Esdras, né? Mas isso a gente não tem certeza, a gente não tem muito conhecimento acerca da história de Malaquias. Provavelmente nos parece que Malaquias era um sacerdote, né? Porque o tema sobre o sacerdócio, né, é muito presente nesse livro de Malaquias, principalmente nos primeiros capítulos, trata muito sobre este assunto, né? Não temos certeza realmente se de fato era, mas tudo leva a crer que sim. Né? E sabemos também que Esdras, né, ele era também um escriba, né? Era versado na lei, tinha tanto conhecimento, tanto quanto Moisés. Né? Esdras, inclusive, é tido como um segundo Moisés pelos judeus. Por tanto conhecimento que Esdras tinha acerca da lei, não é impossível imaginar que este Malaquias, né, seja o próprio Esdras. Mas isso a gente não tem certeza, não tem como comprovar. E também era contemporâneo de Neemias e contemporâneo de Esdras. Se não for o mesmo, eles eram contemporâneos. Né? Malaquias, ou o mensageiro do Senhor, né, ele profetizou aproximadamente entre o ano 420 e o ano 430 a.C. Ou seja, como eu falei, contemporâneo de Esdras e Neemias. Né? O templo já havia sido restaurado, né? Aproximadamente no ano 520 a.C., né? Quase um século antes, né? O templo já estava restaurado. A gente viu lá sobre Zorobabel, a gente viu sobre o sumo sacerdote Josué, né? Que viveram quase 100 anos antes de Malaquias. Também os muros, né? Já haviam sido edificados, já haviam sido restaurados, né? Pelo governador Neemias, que possivelmente era o governador atual na época de Malaquias. Né? Aparentemente tudo já deveria estar certo, tudo já deveria estar andando conforme a vontade de Deus, tudo já deveria estar agradando a Deus. Né? O templo já estava restaurado, os muros já estavam restaurados, né? Os sacerdotes e os levitas, eles já haviam sido restituídos aos seus ofícios, né, aos seus cargos. Era para tudo estar bem já, né, entre Judá, em Jerusalém. Mas pelo que a gente lê no livro, não é bem assim. Né? Este povo, que era um povo, que a própria palavra de Deus diz, um povo de dura cerviz, né, que era um povo difícil, né, um povo que tinha que ser sempre repreendido, né, a ovelha, muito parecido com a ovelha, né, que sempre tem que ser
exortada, tem que ser repreendida, tem que pegar o cajado ali e trazer pelo pescoço às vezes, né, para não fugir ali do aprisco. Era um povo difícil, esse povo. Já havia voltado do cativeiro, já havia sofrido, né? Não se estava mais praticando idolatria, pelo menos não de uma forma notória, como aconteceu antes do cativeiro, né? Parece que a idolatria ela foi erradicada realmente, né? Ou seja, o cativeiro foi o remédio certo, né, para curar essa doença de Israel e de Judá, que era a idolatria. Então, a gente vê que Malaquias ele não se refere mais à idolatria, né, que era um pecado constante na vida desse povo. Mas então, o que Malaquias trata? Por que Deus usa o seu profeta num tempo onde as coisas já deveriam estar resolvidas? Como eu disse, o templo já restaurado, os muros já restaurados. Por que ainda Deus enviava os seus profetas? E por que ainda as mensagens, ou no caso essa mensagem, última mensagem, foi dura? Né? Porque o povo não estava fazendo ainda as coisas que agradavam a Deus. E a gente vê aqui que três classes, três tipos de pessoas foram repreendidas aqui nesse livro de Malaquias. Primeiro, os sacerdotes. Né? Os sacerdotes que eles tinham a responsabilidade de ensinar o povo, os sacerdotes que tinham a responsabilidade de orientar o povo, de cuidar também dos levitas, né? Porque os levitas, como a gente já sabe, eles não tinham um trabalho fixo, né? Um trabalho secular. Eles trabalhavam na obra integralmente, né? Servindo no templo, né? Ou como cantores, né? Tocavam instrumentos, né? Que foi estabelecido inclusive pelo rei Davi, né? Os instrumentos dentro do templo. Então os levitas eles não tinham outro trabalho, eles não tinham outro ofício, né? Eles estavam também ali sendo afligidos, porque muitas vezes os sacerdotes que recebiam as ofertas do povo não estavam repassando isso para os levitas. E os sacerdotes também eram da tribo de Levi, né? Também eram descendentes de Levi. Então a primeira parte do livro, capítulo 1, o capítulo 2 também, fala, começo do capítulo 2, fala justamente sobre essa repreensão que Deus dá para os sacerdotes em particular, que estavam totalmente distantes, né, da lei, da vontade de Deus, não estavam cumprindo com a sua missão. A gente vai ler aqui alguns versículos para a gente poder entender e se contextualizar. Malaquias, capítulo 1, a primeira parte, né, o versículo 1, eu vou ler o versículo 1, como eu sempre gosto de fazer. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias, que a gente não sabe se era o título deste homem, né, ou se era o nome dele. Eu vos amei, versículo 2, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não era por acaso, aí Deus falando, né? Não era por acaso Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Contudo eu amei Jacó e odiei Esaú. Entreguei suas montanhas à desolação e sua herança aos chacais do deserto. Então a gente vê que Deus, para provar que ele amava o seu povo, que ele amava o povo de Israel, ele faz um paralelo e conta a história dos dois irmãos, de Esaú e de Jacó. Antes, Paulo, mais à frente, né, Paulo fala sobre isso. Paulo diz que antes dos dois nascerem, Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Né, muitos dizem aí que Esaú ele foi rejeitado pelas coisas erradas que ele fez, pela vida torta que ele levou, né, que vendeu, né, a sua primogenitura, né, ao passo que Jacó foi escolhido porque amava a Deus. Na verdade, isso é um mistério que a gente não pode entender, que a gente não tem condições de entender. Por que Deus escolheu Esaú já no ventre da sua mãe? Aliás, escolheu Jacó, né, já no ventre da sua mãe e rejeitou Esaú. Isso é uma coisa que a gente não tem como compreender. Isso é desígnio de Deus, né, isso pertence a Deus.
Outras vertentes dizem que Deus, ele já olhando o futuro, ele já sabia o que Esaú ia fazer, ele já sabia o que Jacó ia fazer, e através dessa onisciência, né, de Deus, ele escolheu. Então, quer dizer, está sendo baseado na obra de um e na obra de outro. É um assunto complexo, é um assunto difícil da gente entender. Mas o que a gente pode compreender é que Deus aqui nessa palavra estava dizendo para Jacó que ele era amado, que ele era escolhido. E o povo estava com essa dúvida, né? O povo que já havia voltado do cativeiro estava com essa dúvida. Será que Deus nos ama mesmo? Será que Deus nos ama de verdade? E aí Deus fala, por acaso eu não escolhi vocês desde o ventre da sua mãe? Eu não escolhi Jacó desde o ventre da sua mãe? E aí fala também que Esaú foi rejeitado, né? Então isso era para alegrar o povo, não para trazer soberba, para mostrar que eles eram melhores ou coisa assim, mas para alegrar, porque eles tinham essa dúvida acerca do amor de Deus. E Deus estava comprovando que ele amou desde o ventre da mãe, né, quando ele rejeitou a Esaú e escolheu a Jacó. E aí do verso 6 do capítulo 1, do verso 6 até o verso 14, é a repreensão aos sacerdotes, né, os sacerdotes que eles não estavam cumprindo com a sua missão. Eu vou ler alguns versículos. O versículo 6 do capítulo 1. Um filho honra seu pai, um servo teme o seu senhor. Mas eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Então, esse adjetivo, né, de pai, né, é um adjetivo que aparece aqui no livro de Malaquias, que não era muito comum Deus ele ser chamado de pai, né? Isso depois Cristo, quando veio com o seu ministério, quando iniciou o seu ministério, Jesus sempre se referia a Deus como pai, né? O meu pai, né? Sempre se referia a Deus. Mas com relação aqui aos judeus, né? Deus ele se revela como pai. É um termo que aparece aqui no livro de Malaquias mais frisado, que não é muito comum no Antigo Testamento. Esse tratamento de Deus, pai, e o povo sendo filho. Não é um tratamento muito comum. E aqui é interessante que Malaquias ele usa esse adjetivo para Deus como pai. Estava dizendo que o povo honrava os seus pais, mas não honrava a Deus, né, que era pai e que era senhor. Então, ele tinha o direito de maior honra. Mas por que o povo não estava honrando? Por que os sacerdotes, no caso, né, porque a repreensão aqui é para os sacerdotes, por que os sacerdotes não estavam honrando a Deus? Porque eles não estavam trazendo para Deus os melhores animais do rebanho, né? A gente vê aqui, por exemplo, a pergunta, inclusive, né, que os sacerdotes fazem, mas por que nós estamos desprezando a Deus? Vós dizeis, em que desprezamos? Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, né? Alimentos impuros. E a gente sabe que pela lei isso era proibido, né? Tinha que ser alimentos puros. Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, mas dizeis, em que te profanamos? Ou seja, estavam profanando. Quando dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Fala também sobre os animais. Quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto não é mal? Ou seja, eles estavam trazendo o que estava sobrando lá no rebanho, né? Os sacerdotes. Os sacerdotes, eles não estavam oferecendo o melhor para Deus. Eles tinham o melhor para oferecer, mas eles estavam oferecendo o que sobrava, o que tinha defeito, animal defeituoso, animal manco, animal cego, né? Aquilo que eles deixavam de lado lá para o rebanho é o que eles ofereciam para Deus, né? E muitas vezes isso acontece também nos nossos dias. Oferecemos para Deus o resto, aquilo que sobra, né, da nossa vida, da nossa saúde, do nosso tempo, da nossa inteligência, né? Nós oferecemos muitas vezes para Deus o que sobra. E o mandamento de Deus, o primeiro mandamento de Deus diz o quê? Amai a Deus com todas as vossas forças, com todo o vosso entendimento, né? com toda a vossa inteligência, né?
com tudo que você tem, ame a Deus. Então eles estavam quebrando esse mandamento, porque eles estavam oferecendo para Deus o resto, né, aquilo que sobrava, que ninguém queria. E aí Deus faz até uma pergunta: leva esses animais aí, defeituosos, e oferece lá para o teu governador, que provavelmente era Neemias, né, aqui na época, leva lá para o teu governador e vê se ele vai aceitar um animal defeituoso. Então, quer dizer, eles estavam zombando, Deus diz a eles, né, vocês estão zombando de mim. Né, as pessoas, os sacerdotes, aqui no caso, eles estavam zombando de Deus. Vamos entregar qualquer coisa, Deus aceita qualquer coisa mesmo, né? Vamos fazer, o que vale é o coração, né? Muitos hoje adoram usar esse jargão, né? Esse tema, né? O que vale é o coração, que Deus só vê o coração. Não é bem assim, né? Deus vê mesmo o coração, né? Ele vê mesmo o coração, e a gente, quando a gente fala isso, o que importa é o que é o coração, a gente mesmo está dando uma sentença contra nós mesmos. Porque Deus está olhando o nosso coração e Ele está vendo que o nosso coração não está sendo reto, que o nosso coração não está sendo de todo para Ele. Então aqueles que falam assim, o que importa é o coração, este aí, ele está trazendo sentença para ele mesmo, sentença de punição para ele mesmo, porque ele sabe que ele não está com todo o coração servindo a Deus. E aí mais para frente fala também, quem entre vós não tenho, versículo 10, a parte 2, não tenho prazer algum em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não me agrada a oferenda de vossas mãos. E é interessante que no verso 11, olha o que diz, sim, do levantar ao pôr do sol, né, do oriente ao ocidente, meu nome será grande entre as nações, verso 11, né? E em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura. Então repara que Deus está dizendo que os outros povos que não conhecem a Deus, né, que não conhecem a lei, eles vão trazer o melhor para Deus. Né? Mesmo na sua ignorância com relação à lei, com relação ao mandamento, né? Mas eles mesmos, eles vão sentem, né, a necessidade de oferecer para Deus o melhor. E muitas vezes acontece também isso hoje nas nossas igrejas. Existem lá aqueles que estão na igreja há tanto tempo, né, que já conhecem, que já estão ali há tanto tempo, mas não oferece para Deus o melhor da sua vida. Eu não estou me referindo a dinheiro, não estou me referindo a isso, estou me referindo a tudo, a tempo, a louvor, a estudo, a tudo, a oração, né? Aqui fala de oração também, né? Porque o incenso, né? Sacrifício de incenso e oferenda pura, o incenso, né? No Apocalipse, ele é simbolizado como se fosse a oração, né? Ou a oração é simbolizada como incenso, né? Então, quando esses que já estão na presença, nas igrejas, na presença de Deus, eles não oferecem o melhor, mas quando chega uma pessoa nova, uma pessoa que tem pouco conhecimento, ela sente a necessidade de oferecer o melhor para Deus, né? Pessoas que foram resgatadas das drogas, pessoas que foram resgatadas da sarjeta, né? Pessoas que tiveram uma experiência com Deus de verdade, né? Essas pessoas, elas sentem desejo, necessidade de oferecer o melhor para Deus. Por quê? Porque tiveram uma experiência real com Deus. Aqueles que não tiveram uma experiência real com Deus, eles não têm vontade de oferecer para Deus o melhor. Por quê? Porque nem conhecem a Deus, né? Não tiveram uma experiência, estão se enganando. Estão ali, né, como dizem, alguns esquentando os bancos, mas não tiveram uma experiência, então não sente necessidade de oferecer para Deus o melhor. É o que mais ou menos o que Deus está dizendo aqui através do profeta Malaquias. E aí no capítulo 2, Deus dá uma ordem, para que não é um pedido, é uma ordem, né? Se não escutardes, se não levardes a sério, dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Olha só, até a bênção vai ser amaldiçoada, né? Quando que a nossa bênção ela é amaldiçoada? Quando a gente zomba de Deus.
a gente tem para oferecer o melhor, né? Seja a oração, seja o louvor, seja o tempo, seja o que for. A gente tem para oferecer a Deus o melhor, mas não oferece, né? Porque Deus sabe que a gente tem tempo, Deus sabe que a gente tem condições de oferecer o melhor. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém se esconde, ninguém se justifica diante de Deus, ninguém pode dar justificativas. Ah, mas eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Ninguém pode se justificar diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, Deus contempla todas as coisas. Pessoas que agem assim, a sua bênção, que era para ser bênção, ela se torna maldição. E isso é terrível, né? É terrível. Eu vou dar uma lidinha mais ou menos nos resumos que eu fiz aqui. 2:3, capítulo 2, verso 3, Deus fala que os braços dos sacerdotes serão quebrados. Eu não sei se isso é sentido figurado ou se é real, né? A gente não tem nenhum caso na história aí de sacerdotes com o braço quebrado, né? Mas pode ser no sentido espiritual, porque os sacerdotes, né, como eles tinham o dever de ensinar, e eles tinham o dever também de dar bom testemunho, porque quando eles agiam dessa forma, quem que estava vendo? Quem que estava assistindo tudo isso? O povo, né? Os levitas, o povo, eles estavam vendo tudo isso aí, esse mau testemunho, e provavelmente eles estavam imitando. A função do sacerdote não era só ensinar através de palavras, só de boca, mas através de atos também, né? Porque eles eram imitados, eles eram vistos. Então, se o erro já estava começando de cima, imagina como que estava o povo ali, como que estava o restante. Então, quebrar o braço é no sentido que eles seriam inutilizados, né? Porque já que eles não queriam fazer para Deus o melhor, né? Usar os seus membros como sacrifício vivo, que Paulo fala sobre isso também, né? Eles estavam mais preocupados com as suas coisas do que com as coisas de Deus. Então aquilo que Deus deu para eles também seria tirado, né? Seria quebrado, né? Isso é de sentido espiritual. Jogarei imundície em vossos rostos, capítulo 2, verso 3. Isso também é um termo pesado, né? Jogarei imundície, por quê? Porque como eles estavam oferecendo para Deus animais impuros, né? Animais que não eram aceitos, vai saber que animais impuros que eram esses, né? A gente tem uma lista de animais impuros lá no livro de Levítico, né? Mas a gente não tem certeza que tipo de animais que eles estavam oferecendo para Deus. A gente tem uma lista correta de animais que devem ser oferecidos para Deus, né? Isso para Deus era como se eles estivessem jogando sujeira no rosto de Deus. Imagina, estavam oferecendo ali, né? Porque aquilo ali era queimado, né? Depois era feito ali o holocausto, e aquilo subia para Deus, era como se fosse sujeira no rosto dele. Então o que ele estava dizendo aqui? Da mesma forma que vocês estão trazendo sujeira para o meu templo, eu vou jogar excremento no rosto de vocês. Né? É algo simbólico também, espiritual, que vai fazer com que eles tenham vexame, né? Com que eles sejam envergonhados. Ou seja, coisas ruins que eles faziam ali secretamente seriam descobertas, e eles seriam envergonhados. E isso acontece também nas igrejas, acontece também no nosso tempo, nos nossos tempos, né? Muitos sacerdotes aí, quando a gente fala sacerdotes, a gente não tem hoje aí a função de sacerdote, né? Mas muitos que se dizem líderes, né, que pregam a palavra de Deus, que procuram orientar, que deveriam, né, orientar, que deveriam ensinar a palavra corretamente, tem manchas na sua vida ocultas, né, tem manchas na sua vida que vão ser trazidas à tona. Então estes aí, eles vão passar por vexame, por vergonha, né? Talvez foi isso que Deus falou para esses sacerdotes aqui, vocês que estão fazendo coisas erradas aí, que ninguém sabe, um dia isso vai ser trazido à tona. E vai ser como que vocês tivessem excremento no rosto de vocês, porque as pessoas vão se afastar, as pessoas vão sentir o mau cheiro
das coisas ruins que vocês fazem. Isso tem a ver com as atitudes, né? Porque é muito fácil a gente se passar por santo quando a gente está ali no púlpito, quando a gente está ali na igreja, no altar, pregando, ali é fácil se passar por santo, né? Mas quando ninguém está vendo, né? Só Deus está vendo, né? Aí é diferente. Então Deus está dizendo aqui, isso que vocês estão fazendo em oculto, eu vou trazer à luz. E aí vai ser como se estivesse excremento no rosto de vocês. Imundície, né? Imundície. Capítulo 2, verso 4. Deus dá uma ordem aos sacerdotes para que a aliança com Levi não seja quebrada. Então a gente sabe que a aliança de sacerdócio, ela foi feita com a casa de Levi. Levi a gente sabe, né? Era um dos filhos de Jacó. Se eu não me engano, era o terceiro filho de Jacó, Levi, né? Mas o sacerdócio levítico, ele começou no tempo de Moisés, né? Quando Moisés separou Arão, seu irmão, né? Para o sacerdócio. E ali, naquele tempo, ali Deus separou os levitas, né? A tribo de Levi. Então, quando Deus ele está dizendo aqui em não quebrar a minha aliança com Levi, não está falando sobre o filho de Jacó, que se chama Levi. Está falando com os sacerdotes que foram instituídos na época de Moisés, cujo Arão, né, Arão era o maior representante. Né? Depois veio Finéias, Eleazar. Né? Então essa descendência de Arão é que tinha um pacto, né? Que tinha um pacto com Deus, que eles iriam servir a Deus no templo, né? Oferecer o serviço a Deus e também atender o povo com relação à lei. Deus estava dizendo que essa aliança poderia ser quebrada se este povo não retornasse para ele, se esses sacerdotes, né, não se consertassem. Né? Realmente essa aliança quase foi quebrada na época de Samuel, né, quando os dois filhos de Samuel, Hofni e Finéias, né, foram mortos, né, porque eram corruptos, né, eram avarentos, eram sacerdotes, eram filhos, né, do sumo sacerdote Eli, e eles praticavam coisas terríveis, até prostituição. Quase que esse pacto, né, que Deus fez com Levi foi quebrado ali na época de Samuel, por um triz. E aqui, de novo, Deus ameaça quebrar essa aliança com Levi, se os sacerdotes não se voltarem. O versículo 7, capítulo 2, os lábios do sacerdote guardam o conhecimento. Olha só, ou pelo menos deveria, né? Quando fala sacerdote, trazendo para a linguagem de hoje, vamos falar sobre mestres, né? Sobre pastores, sobre líderes, né? Que têm a responsabilidade de ensinar, né? Professores e tudo mais, que têm a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, porque Deus está dizendo que os nossos lábios guardam conhecimento e também se estende aos cristãos, porque Pedro fala que nós somos sacerdócio real. Né? Pedro fala que nós somos nação santa, propriedade adquirida, povo de Deus, sacerdócio real. Então o sacerdócio, né, não está restringido apenas a alguns, mas todos os cristãos hoje são sacerdotes. E esses cristãos, nós guardamos nos nossos lábios conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de novela? Conhecimento de futebol? Conhecimento de mundo? Não, conhecimento da palavra de Deus. Nós guardamos isso nos nossos lábios. Então nós temos o dever de andarmos em santidade, né? Temos o dever de andarmos em santidade, porque nós somos referências. Muitas vezes somos a boca de Deus. Se está dizendo que os nossos lábios guardam conhecimento, nós somos a boca de Deus aqui neste mundo. Nós temos que fazer a diferença. Depois vocês dão uma lida lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 5, que fala sobre isso também. Sobre o sacerdote, sobre o dever do sacerdote de ensinar, de trazer conhecimento. Eu vou dar uma pausa
Quando eu voltar, a gente continua.